a gente aqui tá de buena. Por isso que eu convidei você para o nosso bate-papo com o Regis Antônio, que já começou, minha amada. Tá vendo? Tá vendo como que é assim que o negócio funciona? Surpresa! E ó, vamos começar esse bate-papo super delicioso, esterniano. Aí eu falo assim, eu chamo ela de Té, tava chamando ela de Té. Você viu? Ô Té, que não sei o que é Té. Professora. Ô Té, você deu aula pra mim na Toledo, né? 2002, 2001, por aí. Você tá na onde? Agora eu aposentei. Por favor, né? Não, mas estou trabalhando em casa. Sério? Eu saí da Toledo ano passado, em dezembro, trabalhei lá 32 anos. Você saiu que ano? 2020? 2020, dezembro. E estava no Colégio de Ângeles, fiquei 9 anos também, saí. E agora estou trabalhando assim, vou trabalhar com correção de textos, em casa, mais confortável. Até surgiu uma proposta, vamos ver se... Ó, eu te chamei para bater papo porque pelo seguinte, olha, falar uma coisa para você. Já falei para você, te dói quando a gente fala assim, algumas coisas que não são certas? Presta atenção para você que está em casa, professora, língua portuguesa. E isso quando eu ouço, Esther, eu ia soltar um Té de novo. Té! Quando eu ouço, Esther, alguém falar assim, não vou mentir. Eu percebo, claro que eu não vou corrigir. Mas nós falamos muito errado. Você falou que eu sou muito boazinha, então... Eu tô com medo de falar que isso é natural. Em todas as línguas isso acontece. Tem gente da produção que falou assim, quando você chamar a professora de português, eu acho que eu não vou vir nem na gravação. Até parece. Aquela criança que tá ali, ó, de 2 metros de altura. Falou isso, quando ela vier, você me avisa que eu não vou nem vir aqui, não vou nem aparecer. A gente fala muito errado. Olha, as pessoas falam bem errado, porque o errado significa sair das regras, da norma. Né? Mas em todas as línguas isso acontece. Não é o brasileiro que fala mal. Se for a Portugal, você vai ver que as pessoas também falam coisas que fogem, ou formas e estruturas que fogem das regras. É natural no inglês também, no francês. Falar é diferente de escrever. A língua ela é viva e muito diferente das regras que estão nos manuais de gramática. Falar é diferente do quê? De escrever. Tá, mas tem gente que fala e escreve errado. Sim. Então, mas também vai depender do contexto dessa escrita. Ela é muito fofinha, gente. Ela é muito fofinha. Vou roubar os amendoins e deixar aqui. Mas, quando eu falo falar errado, escrever errado, não é coisas absurdas. Não estou condenando. Mas tem coisas que, por exemplo, assim, a pessoa escreve você, eu já vi com você com 2 S's. Sei lá, umas coisas mais ou menos assim, você entendeu? Com C cedilha, meu filho falou, mãe, fala pra ele do você com C cedilha, que é uma coisa que tá aparecendo aí na internet. Guilherme. Ô Gui, beijo pra você. Ainda ele me deu umas dicas boas. Então, mas a gente escreve. Mas é duro de ouvir, não é? E deixa eu falar uma coisa pra vocês. Quando eu falo isso, não é nenhuma crítica, não. Aliás, fica aqui registrado. Eu tô trazendo isso para conversar, que é justamente para as pessoas, elas falam e escrevem errado e não prestam atenção. Muita gente não valoriza, né? Nós temos vários fatores. Então, as pessoas podem falar errado por ambiente familiar. Então, você foi criado num ambiente, todo mundo fala, nós vai, nós foi, nós pegou. Essa criança vai apresentar, vai aprender e vai falar, né? Por questões culturais. Então, o seu grupo social, o seu lugar onde você trabalha, a sua igreja, tudo isso determina o modo como você fala. Influencia região, camada social. Sotaque é uma coisa, vai lá, eu acho lindo o sotaque. Eu acho uma gracinha. E tem palavras que de uma região a gente não conhece, desconhece, tem aquela coisa assim. Mas não é só sotaque, é a palavra que é diferente ou uma forma que é considerada errada. Mas vou falar uma coisa pra você. Eu tô misturando tudo que depois eu destrincho. Tá. A internet também veio e acabou com a nossa. A internet veio e acabou com a língua portuguesa. Vamos falar a verdade. É que, na verdade, ela revelou como as pessoas usam a língua. Na verdade, aquele espaço é um espaço mais livre. Tudo bem, não é para mim, né? Não é para você, porque nós somos da comunicação. Então, quem é jornalista, quem é professor, vai escrever lá na internet, tem que ficar pensando se está errando ou não. Mas o povo não está preocupado com isso. A pessoa quer se comunicar, quer parabenizar, quer, né, o amigo e tal. Então, as pessoas não se preocupam com isso.
Agora, que erram, erram. Não, que erra. Isso até porque você entra na internet e você vê as pessoas escreverem abreviar para você também te dá infarto. Abreviações, o você com VC, beijos, BJ, porque isso a pessoa acaba trazendo para a redação, não Sim. traz. Se ela levar para o dia a dia, para o trabalho, ela vai ter problemas. Uma pessoa que escreve mal, pensa mal, fala errado, o que vai acontecer com ela? Errado, né? Dentro do padrão. Sim. Opa, desculpa. Ela vai ser mal vista. A pessoa pode ser super profissional. Se ela fala muito errado, eu, pelo menos, começo a desconfiar um pouco da competência, porque a competência da linguagem, ela bacana. é a competência do resto. Porque se você fala ou lê mal, o resto também não flui. Ah, mas e se a pessoa for um médico? Então, o médico também tem que se comunicar, tem que ler bem, tem que saber interpretar. Então, atrapalha tudo. Não conhecer. Não é se a pessoa usou uma preposição. Hoje, agora há pouco, estava conversando com meu irmão e meu filho. Por exemplo, aí ele falou, crase é difícil, porque crase, vírgula, né? Crase, você precisa saber regência. O que é regência? Se o verbo pede ou não preposição. O negócio vai complicando. Não, eu vou procurar falar de maneira fácil. Eu tô falando para você, o negócio vai complicando. Então, por exemplo, o verbo, obedecer. Né? Quem obedece? Obedece a alguém ou a alguém? A alguém. Então, eu obedeci aos pais. Ele obedece aos pais. Mas como que eu vou saber isso? Se eu tiver estudado lá a regência. Vai ter até dicionário para isso. É tão complexo, cada verbo tem várias regências, várias formas, que as pessoas, nem que elas fiquem estudando, elas vão saber tudo. Mas, Esther, você concorda? Por isso que não é erro, desculpa. Não é um erro. É uma variante porque é algo que não se usa no dia a dia. Ou se usa errado. Você concorda que a educação, ou ela mudou, não é mais a mesma? Porque assim, eu me lembro que quando meus pais falavam alguma coisa para mim, meu pai fala assim, eu estudei até a 4ª série, e meu pai sabe, da época dele, e sabe muita coisa. Eu fiz faculdade, aquela coisa toda, foi outro tempo, outra época, mas eu percebo que hoje em dia, eu não sei se o ensino está meio deficitário, não, Esse amiguinha. É um outro problema gravíssimo. A questão do ensino. Amiguinha. Porque a gente percebe que as pessoas, assim, igual você falou assim, se você perguntar o verbo Obedecer. presente, eu já esqueci, mas eu lembro, por exemplo, que eu aprendi, mas é pretérito do futuro, do presente, do não sei o que. Eu lembro que eu aprendi essas regrinhas. Hoje em dia, isso é passado? Passado no sentido de não precisa estudar? Não, é passado na escola, ainda é é transmitido, estudado? Olha, Ou caíram de moda, houve um tempo que essas coisas caíram, assim, diminuiu. Diminuiu muito, diluiu muito. Aquela coisa de estudar verbo, decorar verbo. Eu, no primário, decorava verbo. Pegava um verbo, eu também primeira, fazia isso, Esther. Conjugação. Aprendi o presente, pretérito perfeito, imperfeito, mais que perfeito, né? Futuro. Hoje não. Hoje é aprender por meio do uso. Nem sempre funciona. Então, o que está acontecendo? Chega no ensino médio, a pessoa tem que revisar essas coisas. Para dizer a verdade, não funciona muito o ensino da língua, não que não haja bons professores. Sim, há. Mas é que se você estiver distante dos bons textos, você vai falar com todo mundo, porque é isso que torna a vida mais leve. Agora, os absurdos é que são um problema. Não é a pessoa não saber uma vírgula, não ter colocado um acento, isso não é um problema. Mas você acredita que, por exemplo, assim, a realidade muda, né? A realidade nossa hoje é diferente de alguns anos atrás. Então, de repente, alguma coisa deixou de cair, está em desuso, realmente não está interessante, não é mais como era, então realmente não tem necessidade de se ensinar. Assim. Isso eu estou falando, não sei, estou perguntando. Não, houve sim. Houve uma série de fatores históricos, que se eu for entrar nisso vai ficar... aí o podcast vai dar 3 horas, aí não dá tempo. Então, aí o podcast vai dar 3 horas, aí não vai dar tempo. Houve uma expansão das universidades no Brasil, elas tinham pouca qualidade, as camadas mais populares foram se formar, porque eram cursos baratos, licenciaturas. Então, essa camada, que já vinha sem cultura, foi se transformar nos professores. E esses professores não têm a formação que os antigos tinham. Então, mas a culpa também não é deles, né? Não é deles também. Então, é isso. Desculpa. Não. Os alunos também vêm de famílias, muitas vezes, que não têm informação ou formação. Isso também dificulta. Outra é que o Brasil
não gosta muito o brasileiro, jovem, não gosta muito do Brasil. Por quê? Então, porque ele se identifica com outros lugares, com os Estados Unidos, com outros povos, com o Japão, os meninos que gostam de anime, essas coisas. Os mangás, lembrei. Os mangás, mangás, e verdade. tal. Então, eles não se identificam muito. Mas o problema maior, o crônico mesmo, é a questão da educação. Educação escolar, né? Que é fraca, é deficiente. Por muitas vezes, o Brasil foi vivendo também modismos na educação, não se tem uma proposta, né? Agora, uma coisa também que quem está em casa tem que saber é que é o seguinte, os pais, isso eu percebi, quando eu já participei de reunião de pais, o pai parece que ele entrega totalmente a responsabilidade para a escola. Sim. E não é assim não, meus lindos. Não é assim não. A responsabilidade do pai e mãe está desde a hora que nasceu e vai até a de eterno. E eles acham que tá lá na escola e aí permitem que o filho seja grosseiro com a professora. Sim. Mas não é problema meu. Não é problema meu. Não é? Deixa lá a escola que se dane. Não, a gente também tem que ajudar lá em casa. Sim, tem um texto muito interessante que fala disso. Que na Coreia, por que as crianças se desenvolvem? Chama-se A Vovó na Janela. Porque na Coreia, as avós, às vezes, vão auxiliar. Então, elas ficam fora da sala olhando as crianças. Mas não é para vigiar a professora, é para ver se os netinhos estão estudando. Aqui a gente não tem isso. Que inveja. Os orientais, eles abrem mão de tudo para fazer a criança ou o jovem estudar, né? Aqui não, é churrasco, é festa. Filho, não estuda agora não, nós temos churrasco hoje, deixa para amanhã, né? Então, é a cultura que envolve o Brasil que também dificulta. Agora, há bons professores, a linguística olha para esse assunto com uma maneira muito mais leve, sem culpar ninguém, apenas descrevendo, observando como as pessoas falam. Mas você não acha que o professor pega muito leve? Quando eu digo pegar muito leve é o seguinte, vê lá que tem um erro, aquela coisinha só, Sim. E não podia pegar mais um pouco no pé. Tem medo de apanhar? Você acha que o professor tem medo de apanhar? Sim, também tem. A questão é que muitos os professores de outras disciplinas acham que eles não precisam saber a língua portuguesa. Então, o cara da matemática, ele não precisa corrigir lá uma legal. concordância. Ele mesmo erra. Então, é um círculo vicioso, né? Não muda muito. Gente. Todo mundo joga para a disciplina de português. E isso deveria ser um trabalho de todos, da biologia, da matemática, da história, todos os professores. Alguns vêm, mas como a disciplina não é para isso, eles também não corrigem. Porque fica uma coisa, fica um ensino raso, não tem profundidade, não é? Sim. Essa é uma outra questão também, a qualidade do ensino. Então, a gente tem má formação, né? Uma formação deficiente dos professores, famílias que não apoiam, também não têm muita formação, não se interessam, e os alunos que não valorizam. Então, são vários fatores. Ô, Esther, eu converso com você, eu percebo que você pensa muito antes de falar. E você não quer o quê? Às vezes é ofender a classe dos professores, você não quer... Você é muito cuidado, você é muito polida. E assim eu já deixei claro para quem está em casa, porque não é uma crítica mesmo, não. É uma realidade que a gente tenta trazer o podcast justamente para isso. Trazer uma realidade de uma maneira divertida. E aí eu vejo que você é muito assim, você é muito polida. Eu tento buscar as causas, mas se precisar falar dos erros, eu falo. Não, então, aí é isso que eu falo. Porque assim, nós também erramos todos. Você falou essas bases aí. Todo mundo erra. E assim, a solução seria assim, se todos quisessem atender, se todos aprender. Os professores colaborassem, se as famílias colaborassem, se as pessoas lessem mais. Por que Quando isso fala não ler, acontece? não é ler um livro inteiro de 500 páginas. Lê jornal, por exemplo. Lê qualquer coisa da internet, um bom texto, um bom veículo. Mas por que isso não acontece? Sabe, de um profissional se aperfeiçoar, o aluno, os pais também se dedicarem. O que é? É pobreza, é a questão social, é o ambiente, é o meio, tudo isso junto. Eu acho que isso tudo junto e... Agora eu vou falar da mídia. Bora, pode. A mídia tem culpa nisso, porque a mídia também nivela muito para baixo, em função de achar que as coisas têm que ser muito simples lá. Pensa na TV, a força que a TV tem. Tem muito. Né? Então, se a TV tem força e ela não leva programas que fazem pensar,
Porque a televisão acomoda mesmo. A internet tem deixado a gente preguiçoso. Mas aí você já vai escutar lá em casa, ai, professor, isso é chato. Ih, fazer aquela... Bota a galinha pintadinha que vai... Pode colocar. Bota a galinha pintadinha porque meu filho vai aprender melhor. Mas é isso que acaba acontecendo. Não, você sabe que é isso que acontece legais, hoje. tem desenhos maravilhosos. Mas instrutivos, estou falando. Tem programa de entretenimento que traz cultura também. Porque não é só entretenimento, tem cultura, tudo é informação. Lembra daquele filme do Quem Quer Ser um Milionário? Adorei. Que o indiano ganha lá o dinheiro com experiência de vida. Tudo que ele respondia, ele conectava com a vida. Então não é só livro que dá cultura. Assistir a um programa dá cultura. Ver um filme da cultura, ler um livro da cultura. Quer dizer, cultura é viver, então, cultura é tudo. Esther, então, por exemplo, assim, uma dica para quem está vendo a gente também pode ser, nós falamos aqui, mas tem que falar certinho, escrever certinho. Mas isso pode ser aprimorado com um livro, pode ser aprimorado com um filme, mas também desde que seja, que preste atenção, né? Que aquilo chame a atenção dele também. Sim, a leitura ela é primordial para a gente adquirir linguagem. Então, por exemplo, a pessoa que às vezes não consegue fazer uma redação, já trabalhei bastante com ensino médio, é porque ela não tem leitura, então não tem linguagem. O que é linguagem? Falar, todo mundo fala, aprendeu a falar, é natural. Agora, escrever não é natural. Então, a gente tem que ativar... Escrever não é natural. Não é natural, é um aprendizado que a gente tem, não é? Então, esse aprendizado tem que ser bem feito. Se ele não for bem feito, ele não for constantemente... como é que a gente diz? Quando a gente vai for estimulado, não vai funcionar. Né? Então, a pessoa precisa ser eternamente estimulada. Quanto mais a gente vive em ambientes que forçam o nosso intelecto, a cultura, o desenvolvimento da cultura, melhor a gente fica. Tudo fica mais fácil. A cultura deixa a vida mais fácil. Mas essa Mas compreensão... as pessoas não pensam exatamente. Essa compreensão eu tenho, você tem, porque talvez a nossa realidade seja outra. E também muito da pessoa, por exemplo. Eu tenho os meus pais, por exemplo, eles não... Eu gosto... Pra você ter uma noção, eu sou meio fora da caixinha. Eu gosto de ópera. Meu pai, eu me divirto, porque às vezes eu estou assistindo ópera lá em casa, meu pai passa assim lá no quarto, ele olha e fala assim... Ele olha, ele abre a porta, ele olha, porque aí a ópera eu gosto de ouvir alto, né? Um pouco. Sim, é gostoso. Aí ele olha, ele passa, ele olha, ele não aguenta, ele sai. Daqui a pouco ele não aguenta, ele volta. Aí ele fala assim, mas que é isso que você está assistindo? Eu falo, pai, ópera. E meu pai nunca me ensinou a gostar de ópera. Meu pai não sabe, meu pai e minha mãe não sabem nem o que é isso. Você está entendendo? Então tem umas coisas assim que quando os pais perceberem nos filhos, os pais também, mesmo que eles não tenham tido isso, é legal estimular, sim, não é? Sim. Observar isso. São muitas realidades do Brasil, né? Desde camadas sociais assim altas que têm os filhos estudando fora do país, até a pessoa que não tem nem caderno. Esses dias eu fui trabalhar com umas alunas em redação, um tema, que é um assunto que está muito em moda, que é a pobreza menstrual. Pobreza menstrual. É um assunto que está em pauta, né? A gente não imagina. Então, as crianças, as meninas, não vão à escola, as adolescentes, porque elas não têm como comprar absorvente. Nossa. Elas usam papelão, papel higiênico, plástico. Então, se uma pessoa vai a uma escola, não tem nem como usar o absorvente, a menina, a moça, não tem banheiro, não tem papel higiênico, não tem nada, imagina o resto. O que vai ter de resto? O que vai ter de cultura? Não vai ter. Então, tem que ser uma forma... Acaba sendo uma formação mínima. A realidade brasileira é muito discrepante, né? São muitas realidades. Não, e lidar com isso dentro de uma sala de aula, para vocês, professores, lidarem com isso dentro de uma sala de aula é complicado, porque cada um é uma realidade, cada um tem uma vivência, né? E você imaginar que cada um daqueles alunos, né, daquelas alunas, tem uma família e que você não sabe a situação de cada uma. Aquela família pode ser composta por 4, aquela pode ser com 8, com 12, com 7, e aí aquela pode estar um estado de pobreza muito grande, a outra riquíssima. Sim. São universos diferentes dentro de uma mesma sala. Tem a ver com vontade também, né? Nem todo mundo gosta de estudar, também tem que pensar nisso. Nem todo mundo dá valor à língua portuguesa, a falar bem, escrever bem, pensar bem. Tem gente que fala assim, eu não preciso disso. Desculpa. Você já ouviu falar isso? Já te falaram? Já eu não preciso disso, eu não vou usar isso, porque eu vou ser engenheiro, ou eu não vou fazer isso porque eu já me faço entender.
São muitas visões, né? As pessoas Tem dão gente que gosta. desculpas ou justificativas para continuarem estacionadas do jeito que estão lá, de repente falando um errado, escrevendo um errado. Elas dão essas justificativas, não vou precisar isso. Sim, os adolescentes pensam muito isso. Eu detesto língua portuguesa, história, humanas. Então eu vou ser engenheiro, arquiteto, eu não preciso disso. Todo profissional precisa da linguagem. Não existe atividade sem linguagem. Daí a linguagem, a pessoa ser conhecedora das regras gramaticais é um ponto a mais, porque aquele que escreve e fala bem, lê bem, ele se destaca. Se destaca mesmo? Sim, se destaca. Ele pode nem receber mais dinheiro, mas Não. ele se destaca no sentido de ele lê bem, entende bem. A pessoa está lá trabalhando numa empresa, não sabe nem mandar uma cartinha, nem redigir uma cartinha, nem e-mail. Nem o mínimo de formalidade de um e-mail. Porque você pode não... Exatamente, porque você pode não escrever, que você pode ter... A minha letra parece uma psicografia. Mas você pode não escrever porque você, de repente, tem dificuldade, você não gosta, não sei o quê. Mas tem uma hora que você... No WhatsApp, você não vai ficar só com carinha mandando por enigmas, né? Conversa. Sim, você não vai se corresponder na empresa, por e-mail você vai ter que saber escrever. Agora, a internet nos empobreceu. Eu sinto que depois que eu ganhei o celular, ganhei 2 celulares do meu marido. Depois que eu ganhei o celular, eu fico toda hora olhando. A gente perde tempo e lê. Eu leio ali também, mas a gente deixa de fazer outras coisas. O que, por exemplo? Se dedicar, por exemplo, a ler mais, a pegar um jornal. A mente da gente ficou acelerada. Então, se eu que tenho mais de 50 sinto isso em mim, imagina um menino de 10, 12. Porque é muito sedutora, a internet é muito sedutora, em vários sentidos, eu também gosto. Esther, você sabe que eu fiquei... Eu sou resistente, eu resisti pro e-book. Eu fiquei uns 6 meses namorando o e-book, eu olhava, falava, não vou me adaptar com esse negócio aqui, esse negócio é chato. Me surpreendi. Não sei se você tem. Não. Você não gosta? Não, eu sou do papel, acho que mais. Eu sou muito também. arcaica. Não, mas eu também gosto de folhear, de não sei o quê, mas eu me permiti essa experiência. Gostei, é diferente, mas eu gostei. Então, assim, tudo é vai cultura. Tudo é cultura, tudo é manifestação, tudo isso faz bem para a gente viver melhor. Tudo ouvindo, falando, assistindo a um filme, as pessoas pensam que tem que ler livros. Agora, por exemplo, assim, você acha que a falta do estudo ela nos deixa mais ignorantes para alguns assuntos, por exemplo, para a política? Eu não ligo, eu não leio, não estou falando de partido, estou falando da política em si, mas também eu vou entrar e vou sair nesse assunto só como exemplo. Tá. Você acha que se nós lêssemos, se nós procurássemos entender, nós entenderemos mais, por exemplo, assim, eu poderia ter uma opinião um pouco melhor? E não ir com os outros? Dependendo do que a pessoa lê também, porque se ela ficar só lendo romance, historinha, água com açúcar, não vai evoluir nada. Ela vai ganhar linguagem, porque quando ela for escrever, ela tem vocabulário. Ela sabe organizar as frases, os parágrafos, ela começa, desenvolve e conclui o pensamento. Mas ela não vai aprender, ou não vai... se ela não tiver essa capacidade de associar, estou lá lendo um livro do século XIX e comparar com o Brasil de hoje, você pega lá, vamos pegar uma obra bem popular, o Cortiço, que a meninada lê e tal. Então, você pega o Cortiço, que é o surgimento dos cortiços no Rio de Janeiro, e ela não fizer uma associação com as favelas, ela não fizer uma associação com o fato de a realidade brasileira ter mudado, mas essas camadas continuarem vivendo à margem, a gente tem uma população grande, pobre, vivendo amontoada e ela não vai. A leitura não teve muito efeito do ponto de vista social, político. Ela teve literário. Ela curtiu a historinha, mas não é só para isso que a gente lê. É para entender o mundo. Não, você está falando uma coisa que vem ao encontro. Eu tenho uma amiga minha e ela é negra. E ela começa a contar algumas. Eu não sabia, eu não li. Ela lê livros assim interessantíssimos, que ela conta a história dos negros. Não vou contar aqui porque também é muita coisa. E ela lê aquilo, menina, eu achei interessante. Tem certas curiosidades que a leitura, o conhecimento nos traz. Sim. E que realmente nos liberta. Que você olha você tem outro olhar para aquilo e fala assim, nossa, mas por que, por exemplo, o negócio... um cortiço, por que determinada coisa acontece? Porque, assim, às vezes tem coisas que não é novidade, tem coisa que está vindo lá atrás, já aconteceu e continua acontecendo. Sim. Hoje só com uma roupinha mais nova. Sim. Né? Só lavaram aquela roupa lá atrás e colocaram de novo limpinha. Mas... se a gente for procurar lá atrás, tem muita coisa que acontece no hoje e que está aqui, ó. O está numa racismo leitura. é um assunto.
Tá numa preconceito leitura. racial, preconceito com negro. É um tema que vem de quando? Do tempo da escravidão no Brasil, na história do Brasil. Sim. Então, por mais que os negros estejam aí, bem-sucedidos e tal, ainda são marginalizados muitas vezes, a camada mais, né, mais pobre. E também, quando se destaca, a população tem preconceito. Tem, exatamente. Então, fica assim, esse aqui é metido, E não é de agora. snob. É. Não, como que esse cara surgiu? Por quê? Tá na alma, assim, meio que grudada no brasileiro. Porque a história, ela conta pra gente, ela carrega, ela traz. E aí, se você ler, vai descobrir por que foi feita a escravidão, a quem convinha, quem lutou contra. Por que o Brasil não se desfaz desse preconceito? Por que incomoda? Nem quero ser politizada. Sim, não. Mas por que incomoda, por exemplo, a questão das cotas? Incomoda porque é negro. Entendeu? Gente, você falou uma coisa exatamente que essa minha amiga falou. E aí, para você que está vendo a gente, assistindo a gente, eu acho isso muito interessante, porque assim, a leitura e o conhecimento traz para a gente realmente a compreensão de muitas coisas que hoje a gente critica, porque hoje em dia está muito assim, que essa questão da internet, nós criticamos muito, não sei o quê. Só que assim, você foi atrás, você estudou, você leu, você foi atrás de um conhecimento, não foi. Aí está indo junto, né? Vai junto com os outros, vai junto com a maioria. No meio disso vem as fake news. Exato. Né? Aí que acabaram com a gente. Porque você tem que... Quantas vezes as pessoas compartilham? Sem saber. Sem saber. Eu compartilhei meu filho, mãe, um amigo dele viu. Ficou feio, mãe. Tá feio, mãe. Um episódio, um meme. Sim. O cara era sobre o taxista que tinha sido roubado e a filha... Eu não publico, mas eu compartilho. Aí meu filho, mãe, esse cara é o ator do filme tal. Você caiu. Tá vendo? Como que o conhecimento te liberta? Tá vendo? Não precisa ser conhecimento de livro. Qualquer conhecimento. Pode ser do filme B, do filme A, pode ser do anime, do mangá, pode ser da cultura popular, das danças do folclore, do funk. Você pode não gostar, mas que tudo é cultura, é. Tanto é que eu lembro que uma vez eu entrevistei você lá na TV e você falou pra mim, você deu uma dica super bacana, você falou assim, Regis, por exemplo, a gente não precisa ir muito longe. Um gibi, que hoje em dia nem sei se as pessoas têm ainda. Existe gibi, produção, ainda? Não, acho que nem existe mais gibi, né? Gibi pra criança, eu não adulto. compro mais, então eu não sei. Eu comprava muito, eu lia muito quando eu gostava. Eu não sei se hoje ainda tem ainda. Eu falo gibi, não sei nem se é o nome mesmo ainda correto. Ainda é gibi. É gibi ainda? Aí eu lembro que você falou naquela época, você falou assim, olha, gibi já ajuda... O que foi? A produção fez uma cara assim, eu pensei que ele fosse falar... Você perdeu a oportunidade de parecer culto aqui. Você poderia ter entrado aqui e falado assim, não, tio, olha, eu já li Dom Casmurro, você perdeu a oportunidade, até no gibi, numa Mônica, no Cascão, que, aliás, eu adoro e que eles ensinam também. Né? Os gibis e essas histórias, eles acabam ensinando a gente. Sim, toda manifestação é cultura. Agora, como a pessoa vai digerir isso, como ela vai usar, é uma outra coisa. Né? Agora, quem deveria ensinar a pensar? Se assistir a um filme, quem deveria ler o livro, quem deveria? A escola. Você falou uma coisa que é verdade também. Bom, então eu assisti a esse filme. Com qual motivo, por que motivo? Né? E o que eu vou fazer com esse conhecimento? Como aplicar na vida? Essa é a luta das escolas hoje. Levar o conhecimento para a vida. Tem que servir para a gente viver melhor. Fiquei preocupado pelo seguinte, porque tem filme que eu assisto e não entendo. Tem filme que eu assisto e não entendo, Esther. Mas quando eu não entende... Assiste de novo que você vai entender, né? Ou porque a informação você não tem para aquilo. Não tem referência, né? Não tem referência. A gente não tem referência para aquilo. Você trouxe para mim aqui uma listinha, que ela pegou e falou assim para mim, olha, eu trouxe uma lista para você, mas você fica confortável. Não, porque você falou que a Esther é muito boazinha. Exatamente, que a Esther é muito boazinha, ela é muito assim, politicamente correta. Isso. Aqui a gente pode comer, tá? Eu tô vendo que você pode tomar teu suco tá ali, é um suco de goiaba. Goiaba, viu, gente? Eu falo goiaba. De morango, é o suco, como que é? Do Chaves. Como que é? De abacaxi. É um suco de goiaba, mentira, morango. Uma delícia. É um suco, como que é? Do Chaves, lá aquele episódio. Um de não sei o que com o sabor do outro. Tá? Pode tomar, fica à vontade, pode tomar, porque aqui a gente é assim. E aí, eu falei pra Esther assim, eu falei assim, ela falou assim, se não for usar... Eu falei, não se preocupa não, se não for usar, não vou usar. Porque você é muito correta. Ela assim, ela é muito educadinha, muito fininha, eu queria ser evoluído igual você. Não é isso, é que analisar um fato... Principalmente falar da língua, tem duas perspectivas. Você pode analisar linguisticamente, aí para uma perspectiva social, estrutural, ou gramaticalmente, entendeu? Então eu fico nesse dilema.
com você para dizer que, olha, infelizmente, porque as quem tá pessoas assistindo... erram, mas não é culpa delas. Outros erros, eles são perdoáveis, eles são normais, naturais, em todas as línguas. Basta a gente assistir um filme americano. Você vê negros, orientais e latinos no filme americano. Eles não têm as gírias? Tem. Não falam diferente do americano formal? Então, você está falando, para tentando puxar que formal, tem, verdade. É igual. Eu, por exemplo, eu É adoro. brasileiro. Eu adoro, acho lindo o inglês britânico. Sim, eu gosto muito de filme britânico. Eu sério. adoro o inglês. Uma vez eu falei isso para uma professora de inglês, ela quase bateu em mim. Ela falou, não, eu prefiro mesmo o americano. Eu adoro o britânico, aquela coisa, aquele sotaque britânico, Elegante. father, né, mother. Aquela coisa, eu adoro o inglês britânico, eu acho muito bonito. Mas eu não entendo, eu só acho bonito. Mas eu, de ouvir, para mim, eu acho mais bonito. Mas e mais. Nossa senhora, eu vou falar a verdade pra você, hein? Aqui a gente sofre. Você tem mais e mais, mal e mal. Acho que essa mal com L, mal com U, a gente escreve sem saber, a gente tasca lá um L, tasca lá um U. A gente, se abusar, a gente coloca mouse com L, com U e com S. A gente consegue piorar. Por que a gente faz isso? É falta de leitura? É falta de leitura. Isso aqui é falta de leitura. Quando você... E também tem a ver com região. Então, por exemplo, se você não lê o mas como noção contrária, porque o que é o mas? Eu vou gastar aqui. É adversativa, uma condição adversativa. Ideia oposta. Né? Ele foi à escola, mas não fez a tarefa. Então, esse mas é ideia contrária. Se você não lê, e na nossa região todo mundo fala mais. A gente não fala mais? Vai. Eu fui lá, mas ela não estava lá. É assim que a gente fala, eu fui, mas ela não estava lá. Mas o gaúcho fala mas. Ele não vai falar mais. Tá, mas aí eu já puxo a orelha, porque a gente pode falar, mas na hora de escrever a gente teria que saber. Não pode, realmente. Na hora de escrever a gente teria que saber. Esse é um erro, por isso que eu coloquei alguns erros que mais acontecem e que são, assim, tão fáceis de serem aprendidos e as pessoas não... Aprendidos, isso aqui é muito fácil. E todo mundo erra, repete, eu não sei por quê. Quer ver uma coisa? Uso do porquê. Todo mundo pergunta, mas por quê? Por que junto? Por que separado? Pelo jeito com acento. Gente, são 4, 5 regrinhas e ninguém lembra. Ela fala 4, 5 regrinhas e ninguém lembra. Aí você quer ver outra coisa, que eu nem acho que não tem aqui, mas ao encontro de encontro. Sim. Isso até aí... jornalista da TV, bom canal erra. Me ensina, quer ver? Você falou certinho agora há pouco. Ao encontro, porque assim, de encontro é ao contrário. É o contrário, é o choque. É o choque. Ao encontro, então eu vou... Fazer convergir. Eu vou ali no Zé Gordinho, vou ao encontro, ou alguma frase que eu vou colocar ali. Não é essa? Gordinho, Então, assim, tem coisas que a gente não sabe, mas são regrinhas chatas olha, mas, que a gente tem que aprender. Eu vejo jornalista errar isso. Sério? Isso é imperdoável? Não é, mas é uma coisa fácil, não tem por que errar. Ao encontro, né? Já dá essa ideia, né? Que é o deu de contra. De contra. Então, é isso. Ao encontro, vai convergir. Quer dizer, vou até a pessoa, vou até o lugar, vou dar um abraço, né? Vou ao encontro de. Bateu o carro no poste, deu de encontro a. Você presta atenção no erro das pessoas, não estou falando de corrigir, tá? Corrigir nunca, só intimamente. O que no você particular. fala? O que você fala para mim? Se eu tiver liberdade. Aí você chama... Se eu tiver liberdade, se a pessoa for uma figura pública e eu tiver uma amizade, fica feio para aquela pessoa errar. Se é um profissional da mesma área, fulana, você escreveu assim, né? Às vezes. Eu também me corrijo. Você vê, quando o meu marido faleceu, você vê como que é a linguagem. Meu marido faleceu em agosto do ano passado. Daí eu fui fazendo uma nota, né? Então eu pus assim, meu marido partiu, meu companheiro, meu amigo de 30 anos. Depois de um tempo que eu tinha publicado, eu vi, não é que é amigo de 30 anos, por 30 anos. Ele foi meu marido por 30 anos. De 30 anos, parece que ele tinha 30. Ele tinha 50. Então, a preposição mudou tudo. Meu companheiro por 30 anos. Mas isso é uma coisa que você prestou atenção. E quem é mais... Tem gente... Agora, tem gente que deve nem prestar atenção, né? Não presta. Quer ver uma coisa que está matando no Facebook? Fala. É aquela coisa a pessoa, todo mundo manda parabéns, e a pessoa vai agradecer. Agradeço a todos. Aí joga o sinal de crase. Tasca uma crase. Crase.
E a pessoa põe em grande, né? Porque é para todo mundo que mandou parabéns. Então, esse a todos aí, não tem por que ter esse acento grave. Esse é um erro que está pegando. Normal, agradeço tá a todos. É só um A limpinho, bonitinho, sem acento nenhum. O correto é esse. Agradeço a todos, sem acento, sem sem acento, nada. sem nada. E eu vou falar para você que a crase me machuca, me judia. Mas judia muita gente. Não é fácil. Crase, você tem que saber aquilo que eu falei, Mas o verbo. aí, quando eu tenho dúvida, já que eu uso esse negócio aqui, essa internet, eu uso a meu favor. Eu vou lá e tiro a Google, dúvida. Manda bala, eu também. Se é alguma coisa pública, agora, se é para uma conversa com você, Sim, depende da pessoa, não, eu ligo. também não. Eu Agora, também. A gente não... Senão fica uma pessoa muito chata, né? Eu já sou. Assim, já sou chato. Tem gente que fala assim, eu tenho pessoa na minha família que fala assim, uma vez fala que se eu vai tomar cuidado para escrever comigo, para escrever para mim, porque eu vou observar. Eu observar é uma coisa, agora eu corrigir é outra. Sim. Né? Eu observar é uma coisa, agora eu corrigir é outra. Isso não dá direito da gente, né? Se a pessoa vier perguntar, beleza. Claro, seria uma indelicadeza a gente Mas fazer a família tem consciência, a pessoa tem consciência que isso pode mudar, pode chamar a atenção para melhor? Não tem, né, Esther? Acho Tipo, vou escrever bonito, vou falar bonito. Fica, não tem, porque né? constrange, né? Ninguém corrige publicamente. Quem corrige publicamente é muito chato. Você pode falar com seu parente, mas você está na sua casa. Não publicamente. A pessoa faz um texto lá. Você não vê que às vezes uma celebridade, um artista coloca e o povo. Fulano não sabe escrever. Né? Por quê? Pega mal? Pega mal, mas não pode também. Vai degolar a pessoa para disso? Você já teve cólicas você já teve cólicas corrigindo as redações da faculdade? Você falou, olhou e falou, puta que pariu, nossa! Eu fico com dó. Alguém me socorre, gente, pelo amor de Deus. Alguém segura minha mão. Senhor, segura minha mão. Você já teve essas crises assim? Tem hora que é chocante. Mas não é só o erro da grafia. Erro de grafia, isso é normal, porque a pessoa não leu, ela não sabe. O problema é quando a pessoa não consegue organizar o texto, não tem sentido a frase, o período, o parágrafo. Porque aí junta a deficiência com a palavra, que ela não sabe usar, não sabe escrever, não sabe flexionar o verbo, fica o verbo singular, e não tem sentido. Esse é o problema. Eu vou fazer uma pergunta para você, que agora que eu lembrei de uma coisa, eu vou tentar achar aqui, porque eu vou, para você ver, aí eu vou pegar ela, Ana, que eu digo assim, deixa eu ver se eu acho no aqui. Particular. Não, agora, é que eu falei assim, não, é que a gente brinca, né? Que você é tão, achei aqui, que você é tão assim, bonitinha, eu acabei de soltar um baita de um palavrão agora aqui, né? Você fala palavrão? Palavrão? Você não tem cara que fala fala palavrão. Só se estiver muito nervosa. Mas eu acho que nem assim. Você não tem cara que tem palavrão, não. Que você solta de vez em quando palavrão. Não, eu dou umas estressadas. Eu falo umas coisas, mas não palavrão. Não, mas se eu ficar nervosa... Sai. Então, porque eu não te vejo falando palavrão. Eu sou meio perversinha. Eu ofendo a pessoa quando eu estou nervosa, mas sem falar palavrão. Classe. Não, mas não é certo isso. Isso não é certo. Sabe por que eu abri aqui? Tem uma série na Netflix. Você já assistiu? A História do Palavrão. Não. Tem na Netflix. A História do Palavrão. Eu achei mó barato. Eu preciso acabar de assistir. É série espanhola, alguma coisa? Não, espanhol gosta muito, né? É uma série americana, eu já assisti. Olha lá, é com o Nicolas Cage. Ele apresenta a série que desbocada e conta a história do impacto dos palavrões mais célebres da língua inglesa. Nossa, que tema interessante. Mas eu achei super legal. Então, você vê, já tem até seriado contando palavrão. Te incomoda ouvir palavrão? Não, fala a verdade. Te incomoda? Aquilo, nossa senhora, passa por grosseria. A pessoa acaba sendo grosseira, dependendo do momento. Aquela pessoa que fala assim, a torta direito, palavrão incomoda. Pra mim. Também incomoda. Meu filho tem 17 anos. Isso, os normal. Adolescentes conversam determinadas palavras, ainda ele é moleque, né? Eles falam, filho, esse palavrão, né? Mas me incomoda, vai. Mas... Gente, juventude, esses meninos de 17 anos aí, 17 é só palavrão. Não, pra mim, eu falaria, eles conversam num dialeto que a gente não entende. Eles conversam num dialeto que a gente não entende. Esse dialeto eles levam pra redação? Eles levam, você vê isso que poucos. E é característico da família, você percebe que aquilo também é uma coisa mais costume da família, acaba trazendo isso para dentro da escola, numa redação, por exemplo? Eu acho que ainda não. As pessoas entendem que aquela situação de prova, de trabalho, de redação, elas fazem o melhor que elas têm. Elas podem erram, mas elas fazem o melhor. Agora, elas não levam, são pouquíssimos, vão levar um VC, né?
o que junto. É uma coisa nossa, que aparece aquilo muito. Também, aquilo né? eu acho aquilo complicado. Não colocam isso para o papel, não trazem isso para o papel. Não, muito pouco, eu acho. Mas também se trouxer para o papel, aí tá vendo? Aí a conversa com o professor de português, a gente fica aqui, ó. Se trouxer para o papel, eu falei certo, falei errado. Tá certo. Se trouxer Se papel. levar, se trouxer. Se levar, então, se trouxer isso para o papel também, aí você não tem que deixar passar Sim, também, aí né? o professor corrige, né? Se deveria, for um bom né? professor, se for eticamente. Porque é uma questão ética corrigir o aluno. Não é uma questão de chatice. Se você é professor de português e nunca corrige o aluno, vai falar, mas o que essa mulher está fazendo aqui? Então eu fico na minha casa, se ela não sabe me dizer no que eu estou errando, o que eu preciso melhorar. Sinto te informar, já vi profissionais assim, que não corrigem. Sim. Ela para, ela trava. Ela fica sem graça de falar e eu falo, pode deixar que eu falo. Eu já vi profissionais assim, que não corrigem, tá lá o caderno e olhava assim, eu falava, meu Deus do céu, eu corrigia mais que a professora. Sei. Eu corrigia mais que a professora. Eu olhava assim no caderno e falava, gente... Esse é outro problema, esse constrangimento. Também tem um outro artigo, Crise do Intelectual, que fala disso, que a escola virou, o Nelson Asher, que a escola virou um prosseguimento da amamentação materna. Ou seja, ninguém pode ser criticado. Ah, mas você criticou meu filho, mas você fez mal, ele vai ficar chateado. Tem muito disso hoje. Ué? Então, é por isso que a pessoa não corrige, fica com medo. Também vai para aquela outra questão também de apanhar, né? De vir pai, de vir mãe, de vir irmão mais velho e pegar a professora de porrada na escola. Em determinados lugares isso Sim, acontece. não, mas essa é uma realidade de alguns lugares. Estou falando de todos, mas tem determinados Sim, lugares que a realidade é essa. E aí também a professora, o profissional realmente ele tem que resguardar mesmo. E aí onde vai em decadência, né, o ensino, Sim, né? Aí sim. o ensino começa a ir ladeira abaixo. Sim. O que uma coisa não gera para a outra, né, Esther? Sim. É todo um conjunto, né? O social vai para a escola sai para o social e vai essa a gente não consegue máquina. Então é isso que é complicado para a gente, né? Porque assim, se a gente não tiver consciência que a gente tem que caminhar junto e que a responsabilidade também é minha, a responsabilidade também, né? A responsabilidade é minha, é do outro, mas também a responsabilidade é minha. Sim. Aí já fica complicado, porque aí também eu estou lavando minhas mãos, o professor lá que se dane, né? Ele que é obrigado a educar meu filho. Eu estou colocando meu filho na escola para quê? Né? Eu estou pagando a escola para quê? Eu estou colocando ele na escola para quê? A gente tem essa noção, né? De que estou colocando meu filho na escola, minha filha na escola. Os problemas. Eles não me tragam problemas. Mas deveria ser da escola essa obrigação, né? Mas não é. Então vira assim, tem o pai que é displicente, mas tem também o professor, o aluno. Hoje todo mundo é muito bombardeado, tudo é mais agradável, né? Como assim? A imagem é muito agradável, bater papo no WhatsApp é agradável. Por isso que as crianças também não estão gostando muito. Você acha que isso, por exemplo, quando tem agora para entrar para as faculdades, os Enems da vida, por exemplo, Enem da vida, você acha que como que está o nível dessa redação, do conhecimento dessa criançada? Olha, o Enem, no Enem aparece tudo que você pode imaginar, né? Na prova de redação aparece tudo que você pode imaginar. Desde pessoas que põem desenhos, letras, imitando, fazem sinais, desenhos, como se fosse um texto. Pessoas que não conseguem escrever nem 7 linhas, que é o mínimo. Nossa! Pessoas que copiam o que está lá inteirinho, na íntegra. Que está na coletânea, joga na redação. Nossa, mas eu não consigo nem... tem gente que escreve bem, que organiza, que discute. Tem tudo no Enem. A realidade brasileira é bem diversa, né? Acredito, porque você é profissional, você corrige aquilo ali. E você texto tem... em inglês, texto em espanhol. Eu sei porque eu já fiz o curso. Então, a gente vai lendo as coisas que já foram, as redações que já passaram, né? Mas, assim, quem faz isso, né? O pessoal não tem noção? Assim, já não fez? Não passou por alguma... A escola não tem isso? Escrever um texto, fazer alguma coisa, eles não têm? Não tem. Nossa, mas mesmo tendo praticado na escola... A pessoa acaba o ensino médio e, às vezes, é mal alfabetizada, não tem nem condições... Como? De ler um texto. A maioria das pessoas tem dificuldade de ler um texto com mais de 8 linhas. O Brasil fica nos últimos lugares na prova de leitura. De ler um texto com mais de 8 linhas? Mais de 8 é complicado? Linhas. Sim. É complicado a leitura, a interpretação ou os dois? Acho que a leitura, a interpretação, a compreensão daquilo ali, né? Mas, Terma, um texto de 8 linhas? De 8 linhas. De 8 linhas? Mais de 8 linhas, a pessoa já começa a dispersar, ela perde do que estava falando, sobre o que estava falando e tal.
É comum. O texto reflete, Esté, por exemplo, o que eu escrevo me reflete? Sim, totalmente. Se eu não consigo ser organizado aqui... A mente. Eita lá. Eu lembro qual professor de jornalismo, desses que escrevem livros, escreviam, que dizia isso. Se o pensamento não for organizado, o texto também não é. Porque ele vai refletir aquilo que eu pensei. Né? Nossa, eu estou aqui tentando organizar, mas é difícil, porque se a gente não... O que eu escrevo aqui, então, ele vai dizer bastante. Então, Sim. dentro de uma sala de aula, os professores têm acesso à realidade dos alunos. Sim. Eles têm acesso pela escrita da realidade dos alunos. Uma professora que tem uma expertise, uma professora como você que tem essa expertise, você saca do aluno mais ou menos um pouco da realidade dele. Você consegue, ali vai dizer no texto, como ele se comporta num texto, numa compreensão. Até como ele é nas outras disciplinas, porque se ele escreve muito mal, lê mal, interpreta mal, ele não entende o que está na biologia, na matemática, na geografia, ele não entende também. Ele não tem culpa, Você mas... teve caso, Esther, por exemplo, assim, você está lá com o aluno e o aluno, de repente, você conversar com o aluno, ele trazer uma realidade dura, difícil para você? Aconteceu de vida? Assim, é de vida, Sim. Aconteceu, meu pai bateu, minha mãe não sei o quê, não sei o quê. Até em textos eles escrevem. Uma coisa que eu constatei ao longo dos anos, por exemplo, que eu trabalhei com ensino fundamental também, né? Então a gente fazia carta do Dia das Mães, carta do Dia dos Pais. A relação com as mães é muito mais verdadeira do que com os pais. É engraçado isso, né? O pai de hoje não é o pai da sua geração, da minha. Porque os pais eram aqueles pais cuidadores da casa, do lar, aquela figura paterna. Mudou. E o homem está mais inseguro hoje. Então, as crianças, muita separação, meu pai nunca me procura, Colocam só me liga isso? no Natal, no aniversário, colocam. Eu não quero fazer carta para o meu pai, porque ele separou, ele sumiu. Então, isso eu fui percebendo. A mãe é uma figura mais presente. Parece que o pai tem essa... das crianças que eu li, né? Sim. Vários anos a gente fez essa atividade. Não, você tem essa experiência. Então, a dica para os pais, tá? Presta atenção. Mais presença. Presta atenção na dica do nosso podcast. Pais, tá? Sejam mais presentes aí na vida dos seus filhos, porque é interessante essa tua história, porque traz pra gente uma atenção. A sociedade, de como estão... Como é que está a figura do pai? Como é que os homens estão agindo? E essa questão independe até da questão social, da grana. Não tem nada a ver com grana. Tem a ver com a pessoa se separa, a mulher fica com o filho, o pai vai casa de novo e esquece aqueles filhos do primeiro casamento, do segundo, qualquer que seja. Agora, falando em questão de grana, uma coisa que eu passei recentemente, eu via na faculdade, é o seguinte, pelo amor de Deus, eu via isso, aquilo chegava a me doer. Os pais, né, estão lá, pagam a faculdade dos filhos, aquela coisa toda, para o filho ser alguém na vida, aquela coisa toda. Aí eu estava na sala de aula, não sei se é porque eu era mais velho da turma, um dos mais velhos da turma, e a turma só tinha molecada, assim, né, mais jovem. Não assistia aula, Sim. Ia lá para o boteco, ia não sei para onde, olhava assim, eu falava, gente, eu trabalho o dia inteiro, né? Você me conhece, eu trabalho o dia inteiro. Então, do jeito que eu chegava em casa, só tomava banho e ia para a faculdade. Menina, eu já sou mais focado, então eu já chegava, papum, blá, 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 blá. Aí você olhava assim, quer dizer, é a falta de compromisso também deles, né? Sim, claro, os jovens não estão curtindo muito. Não é todo mundo que gosta de sentar e ficar ouvindo, sentar e ler um livro, porque estudar cansa, estudar é um esforço, escrever mais ainda, não é? Produzir um texto não é simples. O Noblat fala isso, jornalista. Você quer escrever bem? Então vai ter que sofrer, porque não tem jeito. Você vai ter que usar a sua inteligência, seu conhecimento, ativar, pesquisar, reescrever, revisar. Mas e isso? E eu acho interessante porque também as pessoas, e agora que eu estou conversando com você, eu me lembrei. Tem pessoas que vêm pedir para mim emprego e falam assim, olha, eu quero um emprego igual o teu, tá? Que fica sentado no ar-condicionado. Eu ouço isso sempre. Eu quero trabalhar, Rez, me ajuda a arrumar um emprego aí, mas eu quero um serviço igual o teu, que você fica sentado no ar-condicionado. E eu acho estranho, porque assim, será que eles não têm noção de que lá atrás eu tive que fazer uma faculdade, para você trabalhar numa televisão, você tem que ter... Tem empenho. Exato, você tem que ter... Tem esforço. Você tem que tudo. ler, você tem que saber escrever pelo menos o mínimo, você tem que... Aí, só querem a parte boa, só querem a parte boa, mas não querem fazer por merecer. Verdade. Isso também é complicado. Você vê que, da onde começamos, a nossa conversa começou,
para onde a gente está chegando agora no final, você presta atenção, tantos universos, Esther, que a gente puxou, que a gente trouxe aqui, universos bem diferentes. Sim, porque língua é sociedade. Sociedade é complexa, língua também. O uso da língua também é. Aí eu vou parecer culto para vocês, prestem atenção. Aí vou pegar o que ela falou. Isso é sociedade, é língua. Nós já nos expressamos desde a época das cavernas, quando nós desenhávamos lá, não é? Fala a verdade. Quando nós escrevíamos lá, que a gente queria passar alguma mensagem, que era um bichinho correndo atrás, alguém correndo, tinha um bicho, um monstro desse tamanho, que ninguém desenhava um negócio. A gente tem essa necessidade de se expressar. Se a gente não se expressa, a gente tem essa necessidade. Isso é uma necessidade nossa. Sim, sim. É que aqui, eu vou voltar na tecla. Eu acho esses erros absurdos, mas eu entendo também que cada situação de comunicação pede uma forma. Você não dá para aceitar com C cedilha. Não vai dar em nenhuma situação. Mas se for uma criança aprendendo a escrever, pode. Porque ela está no processo. Ela não passou pela escola, está aprendendo ainda a questão dos sons, das palavras. Por que não tem cedilha com E, com I, mas tem com A, né? E aí vem aquela questão da família, né? Se a família também não foi bem estruturada, dependendo do estudo que ela teve lá atrás, também aquilo vai se repetir, né, Esther? Esses dias eu vi um negócio, fiquei chocada. Eu falei, meu filho, vamos esperar essa propaganda com o Raul Gil. Então, puseram assim, ligue tal, para pedir o remédio tal. Liguando. Ai, liguando. Na TV. Então, liguando. Liguando, em vez de ligue já. Sim. É que como ligue tem o U, com o ligar ele colocou também, mas não precisa colocar o U, porque já tem o A. É no E com o I que você vai pôr o U. É desatenção, né? Bom, olha, Esther Mian, meu amor, eu sempre faço essa pergunta no final do meu bate-papo. Alguma coisa que eu não lhe perguntei, que você gostaria de falar assim, Regis, olha, acho interessante quem está lá em casa, está vendo a gente, que saiba, que descubra, fica aqui minha dica, fica aqui alguma coisa, porque tem muita coisa que a gente não conversou e não é o meu universo, é o teu. Eu sei que você estava doida para entrar, para se aprofundar, e eu aqui preocupado em deixar uma coisa mais, né, para a gente, lembra que nós temos o cateto da hipotenusa, o podcast, a gente está aqui, a conversa papumba, vai surgindo, vai aparecendo. Tem alguma coisa, meu amor, que eu não te perguntei, mas que você fala assim, Reginho, acho bacana, quem está lá em casa, a gente tem que saber disso, acho bacana a gente saber. Acho legal saber que, embora a língua seja viva, né, e que é natural que as pessoas conversem diferentemente do que escrevem, é importante valorizar a própria língua e, para viver melhor, aprender as regras. Não é ficar naquela aula de gramática que você faz análise sintática, mas pensar na publicidade, numa charge, como é que está o uso daquela língua. E aí se comunicar de acordo com o tempo. Acho que é isso. Bom, amor, um beijo para você. Obrigada, obrigado, porque essa mulher é uma fofa. É uma querida. E eu chamei ela, assim, quando me convidaram aqui para o podcast, eu falei assim, não, um dos nomes que eu queria trazer é a Esther. Eu falei assim, Esther, eu quero você é aquela Esther, professora, mais amiga, para sentar e conversar sem... E ela é essa graça de pessoa. Obrigado. Muito obrigada, meu querido. Espero ter contribuído. Contribuiu. Conversamos e adoramos. Muito obrigada. Gente, até a próxima.